Pedro e João subiram juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando, ele pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Amém. Pai querido, nós te agradecemos por cada reunião que tu nos concede. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos nesta noite na tua casa. Te agradecemos, ó Pai, porque a tua palavra sempre vem ao nosso encontro para nos orientar, nos ensinar, nos edificar, nos corrigir. Enfim, a tua palavra é viva e eficaz. E sabemos que todos os acontecimentos registrados na tua palavra são de valor incalculável para a nossa edificação. Te agradecemos por todos os teus filhos que vieram à tua casa nessa noite para aqui cultuar a ti, para adorar a ti, para também ser edificado pela tua palavra. Assim, ó Pai, fala conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado. Querida igreja, nós temos uma palavra muito conhecida, aonde aconteceu esse estupendo, esse grande milagre junto à porta Formosa, aonde dois discípulos de Cristo estavam indo à hora nona, no horário judaico é às 3 horas da tarde, às 15 horas, eles estavam indo ao templo para orar, e ali havia uma pessoa paralítica que era colocada na porta para pedir esmola, porque muitas pessoas passavam por aquele lugar, e exatamente ali estava indo Pedro e João para orar no templo. Mas eu não quero falar sobre o milagre, eu quero falar uma palavra que Pedro disse. Eu quero basear essa palavra sobre a palavra que quando aquele pedinte pediu esmola para Pedro e João, Pedro e João, ali estavam eles, e nós vemos que eles falaram, e Pedro, com João fitando os olhos dele, disse: olha para nós. O tema da mensagem é esse: olha para nós. Meus queridos irmãos, é tempo de todo crente ser conhecido pela vida de fé que tem. O mundo precisa olhar para nós. Nós precisamos ser vistos pelo mundo aí fora. O mundo precisa olhar para nós, e nós precisamos ser conhecidos pela vida de fé, pela vida de amor, pela vida de caráter, pela vida de sinceridade, pela vida de fidelidade e pureza e temor a Deus. A igreja evangélica hoje, principalmente no Brasil, está vivendo um momento muito importante. Ou a igreja se identifica com Cristo, ou dia após dia vai perdendo a sua essência cristã, vai perdendo a sua essência de discípulo de Cristo. Hoje é muito fácil dizer que é evangélico, mas precisamos ser muito mais do que evangélico.
precisamos ser crentes, precisamos ser cristãos, precisamos em tudo refletir Cristo em nossa vida. Ser evangélico é bom, mas melhor ainda, e é preciso ser crente, cristão, se identificando com Cristo. Nós todos precisamos refletir Cristo na nossa vida. A Bíblia fala que os discípulos eram conhecidos, principalmente ali em Atos 4:13, ainda dentro do contexto desse milagre, quando eles foram, Pedro e João foram inquiridos, e a Bíblia diz que foram informados, os sacerdotes foram informados, os líderes da igreja estatal daquela época foram informados que esses homens eram sem letras, eram indoutos, mas eram homens que tinham conhecimento, eles tinham conhecimento que esses homens haviam estado com Cristo. Meus queridos irmãos, a igreja hoje ela precisa ser conhecida como crentes que têm andado com Cristo. Nós precisamos ter intimidade com Jesus. Nós vemos que o que o mundo precisa ver na nossa vida, irmãos, é Cristo na nossa vida. O mundo precisa ver na vida de cada crente vida pautada, fundamentada, sedimentada na palavra do Senhor. Glória a Deus. Meus queridos, quando Pedro diz: olha para nós, é porque aquele homem podia olhar e ver que na vida daqueles dois homens que estavam adentrando o templo tinha alguma coisa diferente. Olha o rei da glória. Nós não queremos hoje falar sobre o que eles tinham na Tange, a outra frase que ele falou, o que ele disse: olha, não temos prata nem ouro, mas o que temos nos dou. Isso vamos falar outro dia. Mas eu vou ficar nessa frase: olha para nós. O que o mundo precisa ver na vida de um crente? O que o mundo precisa ver em nossa vida? Será que você, será que todos nós podemos dizer para o mundo aí fora: olha para nós, olha para nós? Ele, com autoridade e graça de Deus, Pedro podia dizer: pode olhar para nós. Ele podia falar isso com autoridade e segurança, porque a vida dele tinha testemunho que ele tinha andado com Jesus. Irmãos, cristãos que tenham um caráter íntegro é cristão que anda com Cristo. Nós precisamos ser identificados como cristãos crentes de caráter. Meus irmãos, cristão de caráter é cristão que se desvia do mal. A Bíblia diz do próprio Deus, dando testemunho de Jó, dizendo para o diabo: você tem visto o meu servo Jó, homem íntegro, sincero, que se desvia do mal. Será que o Espírito Santo, será que Deus pode dar esse testemunho de nós, dizendo: olha o meu servo lá na terra, é servo, é um homem, é um crente, é uma mulher, é um jovem, é um adolescente, é uma pessoa que me serve, que tem realmente fugido do mal, se desviado do mal, tem sido uma pessoa que realmente tem abandonado todas as coisas que tem alguma maldade e tem seguido com integridade. A Bíblia fala de muitos homens que se desviaram do mal. A Bíblia fala de muitos homens que foram sinceros, foram íntegros, foram retos, foram homens reais. E o que o mundo aí fora, o que a nossa cidade e quem sabe os nossos vizinhos, sem dúvida, precisam ver em nós, eles precisam ver essas qualidades de homens íntegros. Quando eu falo homem, estou falando de maneira generalizada, a mulher também. Irmãos, o mundo precisa olhar para nós crentes
e ver em nossa vida crentes que se desviam do mal, crentes que sejam sinceros na sua maneira de viver, de agir, de falar, de negociar, crentes que sejam leais a Deus e aos preceitos da palavra do Senhor, crentes que amem a verdade e não se envolvam em mentiras, em envolvo, em negociatas erradas, mentirosas, crentes que tenham palavras, crentes puros daquilo que falam. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma crise de identidade cristã. Antigamente, quando se falava em crente, se falava numa pessoa diferente. Se falava numa pessoa que você pode confiar. Quando se falava em crente, era até eles não gostavam porque era muito diferente. Achavam que os crentes eram tudo quadrados, porque crente era sim, sim, não, não. E não tinha muita volta, não. Agora, não quer dizer que nós, por sermos crentes, temos que ser ignorantes. Não, crente é uma pessoa sábia. Mas nós não podemos, de forma alguma, perder a nossa moral, perder a nossa qualidade de cristão, perder a nossa intimidade com Deus. Nós podemos sim ter um certo tipo de amizade com as pessoas não crentes, e temos que ter pessoas e se identificar com as confissões, com tantas coisas. Nós podemos ter amizade com eles para trazê-los a Cristo. Mas nós temos que ser crentes de palavra. O crente, ele precisa ser sincero no que ele fala. E quando ele não é sincero, quando ele não tem sinceridade, não tem integridade, não tem pureza no que ele fala, ele deixa de ser crente. Ele deixa de ser discípulo do Senhor Jesus. O crente precisa ser conhecido como discípulo de Jesus. Então hoje é muito fácil dizer que é evangélico, mas dizer que é crente, que é um cristão, é mais difícil. Embora o mundo fala, o mundo é conhecido como mundo cristão e o mundo não cristão. O mundo cristão é todos aqueles que se falam de Jesus. Todas as igrejas que falam de Jesus, como nós evangélicos, igreja católica e outros, são considerados cristãos. Mas biblicamente cristão é aquele que segue a Cristo, é aquele que se identifica com Cristo. E esses discípulos, a Bíblia diz que eram homens que tinham andado com Jesus, eram conhecidos porque os sacerdotes tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. O mundo aí fora tem conhecimento que você anda com Jesus? A tua maneira de portar-se, a tua maneira de agir e reagir, a tua maneira de falar, a tua maneira de negociar, aonde você trabalha, onde você estuda, onde você convive, onde você mora, as pessoas sabem que você anda com Jesus, que você é discípulo de Jesus. Irmãos, o crente precisa manter a sua fidelidade, a sua fé, independente das provas, independente das tentações que o crente estiver passando. Não é por passar luta, por passar provações, por passar por tentações, que ele vai perder a sua identidade de cristão. Luta nenhuma e tentação nenhuma faz o crente perder a sua qualidade de fé. O que faz o crente perder a sua qualidade de fé é quando ele abre brecha para essa tentação. Porque até Jesus foi tentado. Em
em tudo, mas não cedeu à tentação. Tentação não é pecado, pecado é você ceder à tentação. Então, irmãos, o crente ele perde a qualidade, a essência de ser um cristão verdadeiro quando ele realmente dá brecha para o inimigo, quando ele dá brecha para fazer negociatas não corretas, quando ele usa de mentiras para tirar algum proveito, ele está perdendo a essência do verdadeiro cristão. E a Bíblia nos mostra, e a vida de fé, a vida de crente, todo crente precisa refletir Cristo na sua vida. Você foi chamado para refletir Cristo na tua vida. O mundo precisa olhar para você e dizer: ali tem uma pessoa diferente, ali vai uma pessoa diferente. Não só pela questão de traje, que hoje está até difícil essa questão de traje, embora o crente ele precisa andar de maneira prudente. Deus não é um Deus que fica citando moda. Hoje é essa moda, amanhã não. Deus é um Deus moral, é contra tudo aquilo que é imoral. Tudo aquilo que é imoral. Entende? Então tem modas que vêm que são boas, que são modas que não vai contra a moral. Agora tem modas que é indecente. Tem modas que é indecente. E que o crente não vai seguir essas modas indecentes. O que é moda indecente? O lado da mulher, vestido curto, minissaia é indecente. Isso não é para crente. Porque tudo aquilo que provoca o sexo oposto é indecente. A Bíblia diz que nós não devemos fazer isso. Tudo aquilo que provoca o sexo oposto é indecente, é errado e não se identifica com Cristo. Se eu estou usando uma roupa, está traindo o sexo oposto, eu estou pecando, eu estou cometendo deslize, eu estou defraudando a pureza do céu. Então, meus queridos, o crente verdadeiro, ele precisa se identificar com Cristo na sua maneira de se portar, na sua maneira de falar. Eu poderia falar muitas outras coisas que é indecente. Então, só voltando atrás, o crente ele não é tocado, ele não é movido pelas modas que saem aí na televisão, pelas modas que saem nas novelas. O mundo foi assim. Pinta uma artista lá com um tipo de roupa, pode ver que dali uma semana todos eles querem comprar aquele tipo de roupa, aquele tipo de moda. Não é assim? É assim que o mundo age. Para o crente não. Se for até uma moda decente, tudo bem. Agora, o crente, ele olha para si e vê se ele está portando-se com a pessoa parecida com Cristo. Todo dia nós deveríamos fazer uma pergunta para nós mesmos. Todo dia eu devia, eu faço isso para mim, todo dia. Em meus passos, Jesus, o que tu faria hoje? Em meus passos, como que tu falaria com aquela pessoa? Como que tu aconselharia aquela pessoa? Em meus passos, como que tu faria? Jesus, se tu fosse a minha pessoa, como tu agiria? Se Jesus fosse você, ele andaria como você anda? Ele falaria como você fala? Ele agiria como você agiria? Ele estaria se comportando como você se comporta? É a pergunta que cada um tem que fazer para si mesmo. Em meus passos, o que faria Jesus? Tem até um livro, que é um bom livro para você ler. Em meus passos, o que faria Jesus? Irmãos, os crentes verdadeiros, aonde eles chegavam, eles anunciavam com poder, com graça, a palavra de Deus, e eles eram conhecidos como pessoas que tinham estado com Jesus.
Aonde ele chegava, as pessoas sabiam que era um crente. Não porque eles andavam totalmente de maneira esquisita, totalmente fora da realidade da época. Não era por isso. É porque eles tinham o brilho de Cristo na sua vida. As pessoas olhavam para os discípulos e diziam: tem coisa diferente naquela vida. Por certo, já aconteceu com você. Alguém olhou para você, não pela roupa que você estava, mas alguém olhou para você e disse: essa pessoa tem alguma coisa diferente. E daqui a pouco eu falei: você é crente? Sou. Também não é pela roupa, mas é porque, e nem porque você tinha uma placa ali dizendo que é crente, mas porque você refletia Jesus na maneira de ser, na maneira de se expressar, e as pessoas realmente olham nossa vida, olham para nós e tem alguma coisa diferente. O crente tem que ser diferente de si, irmãos, porque ele tem Cristo na sua vida. E quem tem Cristo na vida tem tudo, tem tesouro, tem bênção, é abençoado e tem bênção para dar. Aleluia! Então, irmãos, eles eram conhecidos como pessoas que tinham andado com Jesus. Oxalá que todos os crentes aqui no Blumenau, que toda essa igreja possa ser conhecida como pessoas que têm andado com Cristo. Todo crente tem que ser assim. Todo crente, irmãos, tem que ser um exemplo para a sociedade lá fora. A sociedade está carente de exemplo. A sociedade está carente de um líder, de alguém que eles possam se espelhar. E eles, na carência, querendo se espelhar em alguém, eles se espelham em qualquer artista, em qualquer cantor, em qualquer um. Acho que aquilo, porque, irmãos, o mundo ele precisa se espelhar em nós. E quem ou não, irmãos, por mais que o mundo não goste de crente, por mais que eles achem que crente é ser chato, crente é ser fadado, crente é ser isso, aquilo, mas sabe por que eles existem? Porque eles estão olhando para nós. E se eles não estivessem olhando para nós, eles não falavam isso. Mas o nosso brilho incomoda eles. Aquilo que nós temos de Jesus incomoda eles. Aleluia. Todo crente tem que ser um exemplo para a sociedade lá fora, exemplo no trabalho. Irmãos, o crente, ele precisa ser o melhor trabalhador aonde ele está. Se ele está numa firma, tem 100 empregados, crente tem que ser o melhor. Não porque ele vai querer ser arrogante, achar que é o bom da bola, não. Mas ele tem que agir como fosse o melhor. Ele vai agir com toda a presteza, com toda a dedicação ao trabalho, com todo o amor. Ele vai fazer o serviço com amor, com dedicação, com sabedoria, com graça de Deus, e vai fazer o melhor possível. Alguém diz: o senhor diz isso, pastor? Porque o senhor não está na firma que eu estou, o patrão que eu tenho, que é um endemoniado, que é isso, não importa o que ele seja, pode ser até o demônio em pessoa, importa o que você é de Jesus. Importa o que você é e não o que ele é, não o que os seus colegas de trabalho são, importa o que você é. E o crente, irmãos, é ele que tem, não pela sua chatice, porque o crente não pode ser chato, porque o crente tem que ser prudente, tem que saber também a hora de falar de Jesus, porque tem crente que lá no serviço é imprudente, quer salvar todo mundo, não, quer falar de Jesus na hora errada, quer falar pela sua própria atitude, e não é também assim. O crente, ele é dirigido e guiado pelo Espírito Santo. Ele sabe que quando ele abre a sua boca, ele abre com sabedoria na hora certa para falar de Jesus. Então, irmãos, o crente tem que ser o exemplo no trabalho. Os colegas dos crentes, eles precisam admirar. Ainda que venham dizer que você é isso, que você é aquilo, até essa expressão, você puxa saco,
do patrão, não. O crente, ali ele tira o seu pão de cada dia e ele precisa ser o melhor empregado. A hora que tiver uma promoção, a hora que tiver alguma coisa, qualquer um de bom senso vai escolher o empregado fiel, trabalhador, lutador. Agora o crente não pode só trabalhar na frente do chefe, na frente do patrão. Não, ele tem que ser íntegro quando eles estão longe, e quando eles estão distantes, ele tem que ser o mesmo quando eles estão perto. Então, irmãos, ele tem que ser exemplo no trabalho, ele tem que ser um exemplo lá na escola, onde a turma pensa muitas vezes tanta coisa errada, estão ali naquela roda, falando só no sexo oposto, e paquera, isso, aquilo. Não é que o crente vai ser um quadrado. Ele vai estar na roda, quando ele vê que o negócio está pesado, ele sai na boa. Agora o crente, ele tem que começar a influenciar e não ser influenciado. O crente, ele tem graça, ele tem poder, ele tem autoridade para, com sabedoria, ele influenciar as pessoas. Porque, irmãos, o crente é sal e o crente é luz. E como sal, ele dá o sabor, e como luz, ele dá. E não é muito sal, não. O crente também quer ser demais, daí estraga. Numa comida, se colocar sal demais, vai estragar a comida. É uma pitadinha. Começa a colocar, vai lá. É para dar gosto. Aleluia. O crente é o sal do mundo. Aleluia. O crente precisa ser exemplo na vizinhança, irmãos. Os vizinhos estão olhando para você. Deus olha para nós. Irmãos, o vizinho, os seus vizinhos estão olhando para você. O que eles pensam de você? Como eles veem você como crente? Eles estão olhando para você. Eles sabem a hora que você vai para a igreja. Eles sabem quando você vem. Eles sabem quando você vem servir da igreja. Eles te conhecem. Eles sabem. Eles estão olhando para você. Mas será que eles estão vendo você como um discípulo de Jesus? Irmãos, exemplo em toda parte, inclusive na igreja. Temos que ser exemplo na igreja também. Na igreja, na igreja. Porque muitas vezes tem pessoas que vêm, mas não vêm para culpar. Vêm para achar defeito, vêm para ver problemas, vêm para ser problemas, vêm para criticar, vêm para ficar passeando, né? Tem pessoas que, se não sair, não estou falando aqui com exceções de alguma doença ou mães de criança, mas tem pessoas que, se não sair 3 ou 4 vezes para ir no banheiro, não sei que acha tanta coisa lá no banheiro, né? Mas se ele não for umas 3 ou 4 vezes, não é culto para ele. Culto para ele é quando ele sai umas 3 ou 4 vezes, né? E assim por diante. Mas o crente tem que ser um exemplo aqui na igreja, estando aqui na igreja, cultuando. Por que eu vim na igreja? O que eu vou fazer na igreja? Eu vou na igreja para cultuar o meu Deus. Eu vou na igreja para ter comunhão com o meu Deus. Eu vou na igreja para conhecer mais o meu Deus. Eu vou na igreja para ter intimidade com Deus. Eu vou na igreja também para ter bons relacionamentos com os irmãos. Não na hora do culto, mas ao começo ou terminar o culto, eu poder cumprimentar e conhecer outros irmãos. Eu vou na igreja porque eu creio que ali na igreja é uma palavra de Deus ao meu coração. Eu vou na igreja porque eu sei que ali Deus tem uma palavra para mim. E aqui sempre haverá uma palavra de Deus no seu coração. Jamais você vai sair sem ouvir algo de Deus para a tua vida, porque a palavra de Deus não vai jamais voltar vazia, sem encontrar corações. Há uma palavra de Deus para a sua vida sempre na igreja. Então, no meio das lutas, no meio das situações, no meio dos problemas, corra para a igreja, porque aqui é o lugar que você ouvir Deus falar contigo, aqui é o lugar da tua vitória, da tua bênção, aqui é o lugar de você ser restaurado, de você ser renovado, de você ser abençoado. A nossa vida cristã
vai depender do nosso comprometimento com o reino de Deus aqui na terra. A nossa vida cristã depende do nosso compromisso com Deus. Nós estamos vivendo uma época que muitos ou poucos querem ser evangélicos, mas nem todos que querem ser evangélicos querem ter compromisso com o evangelho. Não existe vida cristã bem-sucedida sem compromisso com Deus e a sua obra. Irmão, sucesso, vida bem-sucedida, só terá quem tem compromisso com o evangelho. E compromisso com o evangelho, quem ou não vai falar de renúncia? Não existe evangelho sem cruz, irmão. Não existe ser cristão sem cruz. Próprio Jesus disse: cada um pega a sua cruz e siga. O evangelho exige renúncia, e muitas vezes tem que renunciar a alguma coisa. Não existe ser crente em Cristo sem renunciar a nada. Não existe evangelho sem renúncia. Evangelho sem renúncia é um evangelho apenas de aparência, apenas um caractere do verdadeiro evangelho. Meus irmãos, não podemos ficar em cima do muro, sendo crentes sem a marca de um verdadeiro discípulo de Cristo. Você não pode ser aquele crente que fica em cima do muro, sem compromisso, não sabe o que ele está seguindo, não sabe qual a definição, se ele é ou não é. Não, você tem que ser discípulo de Jesus. Você tem que ser um cristão verdadeiro. Você tem que ser um crente verdadeiro. A omissão de comprometimento tem levado muitos crentes a banalizar o cristianismo, a banalizar o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo tem sido banalizado porque as pessoas não querem assumir compromisso com o Evangelho. O Evangelho traz compromisso, irmãos. O ser crente traz compromisso. A vida de um crente é uma vida de compromisso com Cristo, com Deus. Não existe ser crente sem compromisso. Ser cristão não é viver numa redoma de vidro, não é ser poupado também de problemas, não. Não existe também ser calmo. Você agora é crente, aceitou Jesus, não vai ter mais problema. Isso é um evangelho maquiado, mentiroso. Não é. Tem problemas. É claro que nós pregamos a vitória, porque a vitória, em Cristo a vitória, a milagres, a cura, a bênção. Mas Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição. E o crente, ele ainda está no mundo. Ele só não vai ter aflição quando sair desse mundo. Mas você não quer sair agora, né? Ou alguém está querendo morrer agora? Não, né? Você quer viver um pouco mais nesse mundo. A bem da verdade foi o dom da vida, foi Deus que colocou no ser humano, que ele pode estar com 80, 90, 100 anos, mas ele quer viver. A prova é que todo mundo vai atrás de remédio, vai nos médicos, fica doente, vai no médico, procura, porque ninguém quer morrer. Mas isso foi o dom da vida que Deus colocou dentro de nós, para nós queremos viver. Mas no mundo em que nós vivemos, temos aflição, temos problemas, mas nós temos os milagres do Senhor. Nós temos a solução em Cristo. Nós temos vida vitoriosa em Jesus. Jesus, Ele está conosco todos os dias. Muitas vezes, na nossa caminhada, a gente até se queixa e questiona e chora dizendo: Senhor, tu se esqueceu de mim? Parece que tu não ouve mais minhas orações. Por que, Senhor? Mas se você olhar para trás, você vai ver que Ele não esqueceu de você. Ele está te carregando no colo. Porque se não fosse Jesus, você já não estaria mais vivo do que está. Se não fosse Jesus, você não estaria aqui. Você está servindo a Jesus
você tem convicção que o teu futuro vai ser melhor, você tem convicção que vai para o céu, porque Jesus está contigo. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias. Aleluia, Ele está contigo, irmãos. A nossa vida de fé e fidelidade a Deus independe das circunstâncias. Você pode passar as maiores provas, as maiores lutas, pode passar por enfermidade, pode passar por problema que for, mas você precisa continuar sendo fiel ao Senhor. A tua vida de fé depende das lutas. Porque eu estou cheio de luta, porque eu estou cheio de problema, vou desistir de Cristo. De vez em quando a gente ouve e encontra algum irmão, você dá, estou em tanta luta, tanto problema, acho que Deus não gosta de mim, eu vou me distanciar da igreja. Já aconteceu de pessoas se distanciar da igreja porque achavam que ser crente a luta ia acabar. Não, irmãos, a luta não acaba. A luta vai acabar só quando Jesus vier buscar a sua igreja ou quando você morrer. E se morrer com Cristo, daí a luta vai acabar. Se morrer sem Cristo, daí vai ter uma eternidade que é para ser distante de Deus. E é distante de Deus quer dizer inferno, quer dizer sofrimento eterno. Então, meus queridos irmãos, a bem da verdade, de ser cristão é realmente renunciar. E eu quero dizer que o que nos diferencia dos ímpios, irmãos, não são as circunstâncias. O que nos dá a diferença, o que nos diferencia dos ímpios, é o fundamento sobre o qual nós construímos a nossa vida. Porque a luta, o vento, as tempestades, as águas, vêm sobre o ímpio e o justo. Vem sobre o crente e não crente. A Bíblia fala de dois homens que construíram cada um uma casa. A Bíblia diz, irmãos, que as águas, os ventos, as tempestades sopraram sobre as duas casas. Isso quer dizer que luta, tempestade vem para todos. Vem para todos. A diferença está em que você está fundamentado. Se você está fundamentado em Jesus, irmãos, o vento vai soprar, mas não vai abalar a tua fé. Pelo contrário, a tua fé vai ficar mais forte, porque você sabe quem tem crido, você conhece a Jesus, e não é luta que vai tirar você do caminho de Cristo, não é luta que vai fazer você virar as costas para o Senhor, não é problema que vai fazer você se desviar. Você entregou a tua vida para Jesus, você decidiu se ao lado de Cristo, venha o que vier, você é de Jesus. Irmãos, os problemas vêm, até podem muitas vezes nos deixar até chatear, pode até nos deixar tristes, porque nós somos humanos, mas a verdadeira alegria, ela não vai embora, porque ela não é circunstancial. Nós podemos até ficar tristes com problema, aconteceu um problema familiar, problema financeiro, problema na nossa saúde, um problema qualquer, nos deixou chateado, nos deixou triste. Nós, como humanos, nós podemos ficar tristes, mas é uma tristeza momentânea, circunstancial, porque a alegria verdadeira ela não vai embora, porque a nossa alegria não está fundamentada nas coisas, não está fundamentado nas pessoas, não está fundamentado no que está em nossa volta. A nossa alegria está fundamentada em Jesus, na palavra de Deus. E o próprio Paulo disse: alegrai-vos. Outra vez nos digo: alegrai-vos no Senhor. E quando ele disse isso, irmão, ele estava preso. Estava preso, quase chegando no final da sua vida. Quando ele disse alegrai-vos sempre, ele estava aprisionado, passando realmente por todas as privações, lutas e problemas, mas as prisões, as chibatadas, as chicotadas, os hematomas, nada disso puderam tirar a alegria
Paulo tinha em servir a Jesus. Não deixe, irmãos, nada das circunstâncias de sua volta tirar a alegria que Deus colocou no seu coração. O Espírito Santo colocou alegria no teu coração para você ser alegre, mesmo com dor, mesmo nas lutas, mas a tua alegria vem do Senhor. Aleluia. Irmãos, Policarpo, um dos pais da igreja primitiva, foi preso, foi amarrado em um poste para ser queimado vivo. Porém, antes foi dado a ele uma oportunidade para amaldiçoar a Jesus. E se ele amaldiçoasse a Jesus, ele seria desamarrado e iria viver. Mas aquele homem, já com seus 84 anos, amarrado em um poste, tudo ali indicando e preparado para a fogueira queimá-lo. Você pode ser livre, é só você negar a Jesus. Mas ele, amarrado àquele poste, gritou com as últimas forças dos seus pulmões que ele tinha. Ele disse: por 86 anos eu tenho servido a esse Jesus, e ele nunca fez nenhum mal para mim. Como eu posso blasfemar do meu rei que me salvou? Como eu posso amaldiçoar ou falar mal do meu rei? Eu continuo seguindo a ele. Foi ateado fogo, foi queimado vivo, mas eles não puderam tirar a alegria de Deus que estava naquele coração. Os romanos só puderam tirar de Policarpo a vida, irmão, mas não conseguiram arrancar a alegria que ele tinha em servir a Jesus. Essa alegria, ele morreu com essa alegria. Eu morro, mas morro alegre por Cristo. Ninguém vai tirar a alegria que eu tenho em servir ao meu Rei Jesus. Na verdade, irmãos, o caminho do Calvário com Jesus é uma vida de renúncia, e pode ser até dolorosa, mas eu quero dizer que é de profunda felicidade. A vida de fé, para alguns, pode ser até dolorosa, pode ter desprezo da família, desprezo dos pais, desprezo da esposa, do esposo, dos filhos. Pode ser uma vida dolorida, mas é uma vida de felicidade. Felicidade em tomar o caminho certo, felicidade em seguir a Jesus. Quantos filhos, quantas mulheres ou homens, quantos que foram excomungados pela família? Não pisa mais aqui em casa. Quando você for crente, não venha mais na minha casa. Quantos filhos foram mandados embora do seu lar para ser crente? Aqui mesmo, não é não? Você estava conversando com o jovem que ele teve que sair de casa porque ele se tornou crente. Glória a Deus! Aleluia! Tiraram, quem sabe, um convívio. Ficou doloroso para ele, mas não tiraram a alegria de servir a Jesus. Não pode tirar a felicidade de servir a Jesus. Irmãos, nossa alegria está totalmente fundamentada, centrada na pessoa de Jesus Cristo. Será que o mundo pode olhar para você? Será que o mundo pode ver Jesus na tua vida? Você está vivendo uma vida de acordo com os preceitos bíblicos, irmãos? Você está vivendo uma vida de acordo com a palavra de Deus? O mundo lá fora está vendo como você está andando. O mundo lá fora está vendo, está olhando, está presenciando, e ele será entendendo que você é um discípulo de Cristo. Ele sabe que você é de Jesus. O mundo lá fora compreende, sabe que você é de Cristo. A Bíblia diz que nós devemos ser a carta de Cristo. Lá em 2 Coríntios 3:3, a Bíblia diz que nós devemos ser uma carta, a carta de Cristo. Vós sois a carta de Cristo.
Você é uma carta de Cristo. E como carta é uma coisa para se ler. Será que as pessoas podem olhar para você e podem ler a tua vida? Que tipo de carta você é? Temos que ser despenseiro da multiforme graça de Deus. Quer dizer, o crente tem que ser despenseiro da misericórdia, da bondade, do amor, de tudo aquilo que Deus tem para a igreja. Ele é um despenseiro. Ele recebe e vai dando, irmãos. Temos que anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz foi Jesus. Foi Ele que te chamou, e você precisa realmente anunciar as virtudes que há em Cristo, que Ele colocou na tua vida, para você anunciar para outro. Como cristãos, nós temos que transformar o mundo pelo entendimento que temos das coisas de Deus. A Bíblia diz que nós devemos realmente transformar o mundo pela renovação das coisas de Deus que estão em nossa vida. Alguém pode olhar você e seguir teus passos? Pedro diz: olha para nós. Quando pode olhar e pode seguir a nossa vida. Alguém pode olhar para você e dizer: eu vou seguir essa pessoa. Essa pessoa tem coisa diferente. Eu vou seguir a ele. Paulo dizia, irmãos: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Pode ser meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, porque Ele é imitador de Cristo. Então, vocês podem olhar para mim, podem me imitar, porque eu estou imitando Jesus. Será que as pessoas podem imitar você? Será que as pessoas podem imitar você? E se imitar você, aonde elas vão chegar? Vão chegar no céu? Vão chegar na glória? Se elas imitar você, elas vão ser verdadeiras. Se elas imitar você, elas vão ser fervorosas, vão ser animadas, motivadas, vão ser fiel, vão ter fidelidade, vão ser crentes sinceros. São perguntas que você deve responder para você mesmo. Como eu termino dizendo, Pedro dizia: olha para nós. Mas agora eu quero terminar dizendo: sabe que Deus está olhando para você? Olha a Deus. E eu quero fazer a pergunta: como Deus está aqui? Como o mundo está te vendo, eu já falei. Você mesmo vai responder para você. Mas como Deus está te vendo? Irmãos, o mundo até pode muitas vezes olhar para você e julgar de maneira errada. O mundo pode deduzir e fazer, quem sabe, um julgamento errado, de maneira equivocada. Eles podem fazer um pré-julgamento ou olhar para você e fazer cálculos errados daquilo que você é. Eles podem se equivocar, o mundo pode se equivocar, mas Deus nos contempla de maneira correta, e Deus ninguém pode enganar. Como Deus está te vendo? É uma resposta que você também tem que dar para você. Como Deus está te vendo nesse instante? Ele está te vendo você como um cristão? Ele vê você como um crente? Ele vê você da maneira que você se apresenta? Porque é muito fácil me apresentar com uma coisa e ser outra. Mas o Senhor, Ele vê o dentro e o fora e o dentro. Ele que conhece por fora, conhece por dentro. Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua mente, Ele conhece as palavras que você nem falou, mas pensou em falar. Ele conhece o teu olhar, Ele conhece os teus pensamentos. Ele te conhece. Como Deus está te vendo? Aqui é mais sério. Porque como as pessoas me olham, eles podem equivocar, né? Pessoas olham para mim: aquele pastor é bravo demais. Fazer o quê? A minha cara que é feia mesmo, né? Mas quando vai convivendo, vai vendo que não é bem assim. Eles podem ter pré-julgamentos errados, equivocados. Mas como Deus não se engana. Deus não se engana. Como Deus está te vendo? Você já fez essa pergunta para você? Como Deus está vendo? Você pode, irmãos,
querer se aparentar, querer mostrar alguma coisa, mostrar algo mais para qualquer pessoa, e eles podem realmente ter essa boa impressão de você. Mas Deus, por acaso, nós temos capacidade de impressionar Deus com a nossa maneira de ser? Não. Deus vai ser impressionado. Irmãos, Deus olhou para Jó e via um homem íntegro, reto, sincero, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele olhou para Jó, disse: inimigo, vem cá, você está vendo lá o meu céu? Vai como ele é. Eu vejo ele e sei que por dentro e por fora ele é um homem reto, temente a Deus, se desvia do mal, sincero, íntegro. Você sabe, irmãos, que Deus está te contemplando. Glória a Deus. Um dos exemplos mais tremendos é os filhos de Jessé. Quando eles se apresentaram perante Samuel, Samuel olhou e disse: esse é o rei. Ele tinha pompa, ele tinha todas as qualidades, era um homem bonitão, com todas as qualidades. Deus disse: Samuel, não apareça. Não podemos atentar apenas para a aparência, só para a aparência. Não apareça. Deus quer primeiro lá dentro. Irmãos, eu quero ir um pouco mais longe, terminar aqui agora um pouco mais longe. Não é só Deus que está te olhando, e não só as pessoas. Eu quero dizer que o diabo também está olhando para você. Você sabe que até o diabo, até nosso inimigo está nos vendo e sabe como nós somos. E olha que ele está nos vendo e sabe como nós somos. Ele sabe o nosso ponto fraco. É por isso que ele vai tentando sempre bater naquele ponto fraco. Ele sabe, se o ponto fraco é a mulher, ele só vai apresentar a mulher para você. Se o ponto fraco é dinheiro, ele vai apresentar facilidade de você roubar ou não sei o quê. Dinheiro. Se o teu ponto fraco é outra coisa, ele vai te tentar naquela área. O diabo também te conhece. Irmãos, ele também via. Ele disse: claro que eu estou vendo. Claro que eu estou vendo o Jó. E ele ainda quis questionar com Deus: claro que eu estou vendo o Jó. Estou vendo que ele tem. É um homem mais rico, tem toda a riqueza, tem isso, tem aquilo, tem não sei quantos lugares, tem isso, tem aquilo. Com tanta bênção que ele tem, eu estou vendo. E qualquer um vai servir Deus com tanta bênção que ele tem. Deus disse: não, então você pode tirar as bênçãos dele, só não toca nele. Isso na segunda vez, só não toca nele. A segunda vez permitiu tocar, mas não na vida, né? Para mostrar que realmente, porque o diabo via Jó, ele também estava vendo Jó. E eu quero dizer nessa noite que o diabo também está aqui dentro. De vez em quando, com algumas lutas, ele tenta colocar no teu caminho para você negar a tua fé. Mas não negue a tua fé. Irmãos, eu teria dizendo: o diabo, ele conhecia muito bem Paulo. Ele conhecia tanto Paulo, porque Paulo estava, deixa eu usar essa expressão, fazia de calafrios no inferno. Quando eles falavam o nome de Paulo no inferno, o inferno ficava um pavor. E certa feita, os filhos de Cefas estavam lá querendo expulsar o demônio, querendo não sei o quê. Irmãos, o demoniado, o demônio, olha, eu sei quem é Paulo. Alguém lê para nós Atos 19:15. Atos 19:15. Sei quem é Paulo, conheço muito bem Paulo. Mas vocês, quem são? 19:15. Atos 19:15. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? O espírito maligno respondeu para os 7 filhos de Zé: olha,
conheço Jesus, já conheci Jesus, irmão, e conheço Paulo. Mas vocês não são nada. Vocês estão querendo dizer que são de Cristo, vocês não são nada. E a Bíblia diz, irmãos, que o diabo foi sobre aquelas pessoas, os 7 saíram nu. O diabo tirou a roupa dele e eles fugiram nu. Bem sei quem é Paulo. O diabo está olhando para nós. Ele sabe quem é Newton, ele sabe quem é João, ele sabe quem é Adão, ele sabe tudo de nós, tudo. Pedro disse: olha para nós. O mundo está olhando para nós, mas Deus também está olhando para nós. Mas o nosso inimigo também está olhando para nós. Por isso que o crente não pode dar brecha, porque o inimigo, ele está olhando para nós, ele está vendo. Se você vai deixar brecha, ele vai te derrubar, ele vai te massacrar, ele vai te jogar na lona. Mas eu quero dizer que Deus está aqui para te levantar, para dar força, para te abençoar. Colocamos de pé nesse momento. Hoje eu quero fazer uma oração diferente. Você que Deus falou contigo nessa noite, e eu sei que Deus falou, e você quer dizer: eu preciso melhorar. Eu sei que Deus está vivendo, e quem sabe Ele está vendo algumas falhas. Quem sabe o Espírito Santo está vivendo, dizendo: você precisa melhorar nisso, Nilton, João, Adão, Solano, Maria, Pedro, você precisa melhorar nisso. O Senhor está olhando para você, mas o inimigo também está te olhando. E o inimigo diz: olha, eu sei quem é Paulo, conheço bem quem é Paulo, sei que ele pertence a Jesus. Será que o inimigo pode dizer: isso eu sei, porque ele é crente? Já fiz de tudo, já tentei de diversas maneiras, só que ele não dá trégua, porque ele nunca dá para vencer. Ele tentou e vai continuar tentando, mas ele pode dizer: já tentei, olha, apresentei as melhores mulheres, apresentei a melhor maneira de ele se fraudar alguma coisa, fiz de tudo para ele realmente se desviar. Cada vez ele continua mais firme. Irmãos, Paulo provocava pânico no inferno. Quanto mais crente ele apresentava ele, mais crente ele era, mais imitador de Deus ele era. O crente precisa ser revestido do Espírito Santo, e nós devemos provocar pavor no inferno. Ah, pastor, nem fala de inferno, o diabo temos medo. Não temos medo do inferno, não, do diabo, porque o inferno foi preparado para mim, para quem não serve a Deus. Você serve a Deus. Aleluia, você é de Deus, você pertence a Deus. Agora, precisa melhorar, porque o diabo não tem dó. O diabo não tem dó, irmãos. O diabo não tem dó, não. Ele fica ao nosso redor, bramando. Se ele achar uma brecha, ele te joga lá. Você quer uma oração especial? Alguém aqui à frente? Eu quero orar com você. Como eu quero orar com você nessa noite? Você ouviu essa palavra? Oh, renova teu pacto com o Senhor, renova teu compromisso com o Senhor, renova teu compromisso com os céus, renova teu compromisso com Deus, renova teu compromisso com o Senhor, meu irmão. Porque o mundo está olhando para nós. Deus está olhando a mim, está olhando o irmão Roberto, a mãe Cristina, está olhando. Aleluia. Oxalá que Deus possa olhar para nós e dizer: está vendo meu servo que se desvia do mal,
sei que aquele é crente. Eu sei que aquele é crente. Oh, que inimigo possa dizer, eu sei que aquele é crente, eu sei. Vamos orar junto, pastor Abraão. Senhor meu Deus, como é bom ouvir a tua palavra. Como é bom ser alimentado, Senhor, quando tu fala no nosso coração. E nós estamos aqui diante de ti, Senhor, porque queremos nos lançar a teus pés. Todas as brechas que o inimigo tem encontrado na nossa vida, Senhor, tem que ser desfeito e cair por terra agora. Tudo aquilo, Senhor, que o inimigo encontrou, Senhor, no ponto fraco para nos afastar de ti, entristecer a ti, Espírito Santo, seja desfeito agora. Muito obrigado porque a tua palavra revelou esta profunda verdade espiritual. E eu louvo o Senhor pela tua palavra, porque ela diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Esta palavra para a libertação, esta palavra, Senhor, para o recomeço, esta palavra é para que nossa vontade venha ser consertada nesta noite, para que quando nós clamar, Senhor, o fogo venha descer do céu. Pai querido, agora vai eliminando, Senhor, toda obra maligna, vai desfazendo todas as brechas que ninguém tem ali encontrado. Pai, o inimigo também nos conhece. Eu bem sei quem é Paulo, ele bem sabe quem somos, Senhor. O que acontece conosco na igreja, o que acontece conosco quando estamos sozinhos na nossa casa, no nosso quarto, na cidade, no carro. Pai querido, ele nos conhece, mas tu também nos conhece, Senhor. Não queremos mais te desonrar, Senhor. Não queremos mais te entristecer, Espírito Santo. Queremos nos lançar a teus pés agora, para que tu nos purifique de todo pecado, de toda atitude errada, Senhor, de todo pensamento, Pai, de toda prática, ó Deus. Queremos ser purificados do teu sangue agora, neste momento, nos purifica. O teu sangue é poderoso para nos purificar de todo pecado. Filhos, não pequeis, mas esse pecado foi advogado diante do Pai Jesus Cristo. E se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que nós venhamos a partir de agora gozar, Senhor, de uma libertação, Pai, gozar de uma nova comunhão íntima contigo, e todo mal venha a ser desfeito agora, e nós venhamos começar tudo de novo, para que o inimigo possa